Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies. No vídeo de hoje, o Comprecar TV traz para vocês a avaliação de mais um campeão de vendas. E o carro em questão aqui, pessoal, é esse aqui, Volkswagen Virtus. Se você ficar atento aí no nosso canal, vai perceber que a gente já fez matérias de outros Virtus no passado. Mas dessa vez, nós estamos trazendo a versão Comfortline, que por uma forma bem simples de dizer, ela pode ser considerada a versão intermediária do Virtus. Isso por quê? O Virtus tem uma versão Highline, que nós já avaliamos no nosso canal, e tem também uma versão de entrada, que é a 1.6 MSI, com o motor aspirado, também já avaliada no nosso canal. Agora, a escolha foi pela versão Comfortline, justamente a versão que nós podemos dizer de melhor custo-benefício para o cliente final. A versão Comfortline é justamente a que tem o melhor custo-benefício da família do Virtus. O Virtus é oferecido em 3 configurações. Você tem a versão 1.6 MSI com motor aspirado, que é a versão de entrada. Tem a versão 1.0 Highline, que é a versão topo de linha. E essa daqui é a primeira versão onde você consegue encontrar aquele motor 1.0 TSI ou o 200 TSI. Justamente por isso, ela é a versão do custo-benefício. Afinal de contas, quem quer desempenho no Virtus tem essa versão que não custa tão caro assim. Essa versão Comfortline tem o preço sugerido de R$ 77.300 e ela já vem com um pacote de equipamentos bem interessante. Ela conta, por exemplo, com direção com assistência elétrica, não rouba a potência do motor. Tem ainda sensor de estacionamento traseiro, farol com a função cornering, central multimídia com Position Touch, com espelhamento Android Auto e Apple CarPlay, roda de liga leve de 15 polegadas, vidros com a função OneTouch para todas as posições e também não podemos esquecer a referência em segurança que o modelo é. Afinal de contas, vem sempre com 4 airbags, 2 frontais, 2 laterais, além do programa de estabilidade eletrônico. A versão Comfortline do Virtus sempre vem equipada aí com um conhecidíssimo motor 1.0 TSI. Esse é aquele motor que a gente já viu, por exemplo, no Polo. É um motor turbo com injeção direta, 3 cilindros, e ele tem algumas características interessantes. Além dele ser flex, obviamente, ele conta com duplo comando, aliás, com variação na admissão e no escape. Esse motor aqui também é todo em alumínio, um motor bastante moderno. A potência aqui vai de 116 cavalos na gasolina a 128 cavalos no etanol. O torque é sempre o mesmo, é aquele torque de 200 Nm, justamente por isso que o motor é conhecido por 200 TSI. 200 Nm equivale a 20,4 kgfm. E esse torque ele vem numa curva plana de 2.000 a 3.500 rotações. Como a gente consegue ver, com poucos giros você já tem aí a força máxima do motor. Assim, o Virtus, equipado com essa transmissão automática de 6 marchas, consegue ir de 0 a 100 em apenas 9,9 segundos e tem velocidade máxima de 194 km por hora, e isso no etanol. Ainda assim, nós temos uma marca aqui realmente muito boa e melhor do que muito carro 2.0 aspirado. A grande sacada no Virtus Comfortline é o fato de que se você procurar a versão de entrada de R$ 77 mil, dificilmente você vai encontrar ela. Até porque ela não é muito vantajosa. Existem alguns opcionais aqui no Virtus Comfortline e esse carro traz alguns. Pintura metálica é um opcional. Essas rodas de 16 polegadas é um outro opcional. Mas o grande lance desse carro está nos pacotes Tech 1 e Tech 2. O pacote Tech 1 custa R$ 1.890 e acrescenta alguns itens. Mas o pacote bem interessante é justamente o pacote Tech 2, que inclusive esse carro vem equipado com ele. E nesse pacote a gente encontra várias coisas, começando pelo indicador de fadiga. Se você dirigir de forma muito errônea, ele vai te dar um aviso no painel indicando que você precisa fazer uma pausa.
Também temos a câmera de ré, que trabalha junto com o sensor de estacionamento. Além disso, também é acrescido os sensores de estacionamento dianteiros. Outro detalhe interessante é que a gente tem um sistema de ar digital Climatronic, muito mais conforto em longas viagens. Também contamos com o volante multifuncional, assim você tem toda a interação com o computador de bordo e a central multimídia. Faz parte desse pacote também o sistema de chave presencial, ou ainda o indicador de pressão de pneus, o sensor de chuva e até mesmo o sensor crepuscular que acende o farol automaticamente em regiões muito escuras. Detalhe bem interessante desse carro é o Post Collision Brake, isso também faz parte do pacote 2, ou seja, quando o carro se envolve num acidente e os dois airbags são deflagrados, o sistema faz com que o carro freie automaticamente após a colisão, evitando assim que o carro continue rolando e eventualmente se envolva em outros acidentes. O sistema de chave presencial do Virtus é bem interessante, você consegue fazer várias coisas com ele. Por exemplo, com a chave na mão ou no bolso, você consegue destrancar o carro simplesmente colocando a mão na maçaneta. Para trancar é igualmente simples, ele tem um sensor aqui que basta você apoiar a mão em cima dele que ele faz o trancamento. Você também consegue, por exemplo, abrir o carro e no caso abrir os 4 vidros do veículo. Isso aqui é bastante interessante quando você deixa o carro muito tempo no sol e quer que o interior resfrie rapidamente. Você também consegue fechar os vidros apertando e trancando o carro aqui pela chave. Agora, um detalhe interessante, vamos supor que você esqueceu os vidros do carro aberto. Você estava dirigindo com os carros e deixou o vidro do carro aberto. Saiu do carro e você está com um bebê no colo, está com bolsas, algumas coisas assim, e você não consegue alcançar facilmente a chave. Basta colocar a mão aqui em cima do sensor, além dele trancar o carro, olha só, ele vai subir os vidros automaticamente. Certamente bastante comodidade para o usuário. Uma das coisas que agrada muito no Volkswagen Virtus é justamente o espaço no banco traseiro. O carro tem 2,65 de entre-eixos e isso é medida bastante generosa considerando a categoria de sedãs compactos. Não faz muito tempo, tínhamos até sedãs médios com medidas até menores do que essa no entre-eixo. Assim, o que a gente consegue ver aqui é bastante espaço para pernas. Lembrando que a gente deixou o banco dianteiro ajustado aí para pessoas de 1,80 m. Como vocês podem ver, o espaço é realmente generoso aqui para joelhos e movimentação de pernas e pés. Não podemos esquecer também os mimos que o Virtus Comfort Line tem aqui atrás. Então nós temos porta-objetos na porta, inclusive com espaço para garrafas, não pode ser lata porque ele é inclinado. A gente também vê saída de ar-condicionado aqui para a parte traseira e tem muito sedã médio de categoria superior que não traz esse recurso. Temos também ali uma tomadinha USB para você poder recarregar diretamente seu smartphone sem precisar aí de um conversor adaptador de 12 volts. E a gente ainda observa aqui iluminação aqui atrás, inclusive 2 luzes no teto individuais, tanto para a esquerda quanto para a direita. Então o que a gente pode dizer é que mesmo sendo uma versão intermediária do Virtus, a gente consegue ver aqui recursos e equipamentos que dão bastante conforto para quem viaja no banco traseiro. Outro ponto de grande relevância aqui no Volkswagen Virtus é justamente o porta-malas. Inclusive, a gente tem 2 formas de abrir. Ou podemos usar aqui o botão que tem aqui na parte de baixo da tampa, ou até mesmo apertando o botão da chave. Nesse caso, como vocês estão vendo, o porta-malas consegue se abrir por completo. Isso aqui é bastante útil quando você está longe do carro. Além disso, a gente consegue ver aqui a dobradiça pescoço de ganso. Ela tem o problema de invadir o espaço útil do porta-malas. Então você tem que tomar cuidado quando você enche o porta-malas e não deixar nada aqui na linha da dobradiça. De toda forma, a gente observa aqui também, olha, uma pequena resistência aqui na parte final da dobradiça que evita que a tampa se feche acidentalmente sobre você quando você vai colocar alguma coisa aqui no porta-malas. E aí a gente vê algumas coisas aqui interessantes, começando por espaços na lateral bastante úteis para você colocar objetos mais sensíveis ou até mesmo garrafas para elas não ficarem rolando aqui no porta-malas. Vocês estão vendo aqui uma redinha bastante prática que ajuda a organizar coisas pequenas embaixo dela. Cabe destacar que essa redinha é um opcional aí do pacote Tech 2. A Volkswagen fala em 521 litros de porta-malas. Agora, por quê? A gente vê esse piso do porta-malas e aqui debaixo do piso a gente vê um espaço extra. Inclusive esse espaço extra, você consegue descer o piso do porta-malas. Provavelmente os 521 litros que a Volkswagen fala é com esta configuração aqui, com o piso mais baixo.
Outro ponto muito interessante, quando a gente vem aqui e olha aqui embaixo, olha só pessoal, ainda que não tenhamos um pneu igual ao de rodagem, isso porque esse carro está com uma roda 16 e aqui nós temos uma roda 15, nós temos aqui um pneu perfeitamente utilizável, isso porque ele é um pneu 185/60/15, não é aquele step fininho que a gente encontra em vários concorrentes do Virtus, que quando você põe o step ele altera a dirigibilidade. Esse aqui, ainda que ele traga o aviso ali de velocidade máxima em 80 km por hora, aquele aviso só está ali por uma questão de força de lei. Na verdade, você pode sim andar com esse pneu a mais de 80 por hora, sem alterar a dirigibilidade ou a segurança do modelo. Agora, antes da gente dirigir, vamos falar aqui algumas coisas do Volkswagen Virtus. Primeira coisa que eu quero destacar é o sistema de chave presencial. Obviamente faz parte aí do kit opcional, mas está disponível aqui na versão Comfortline. Outra coisa muito legal aqui são os ajustes que a gente tem para ficar bastante confortável. Isso porque o volante do motorista, a gente tem a regulagem de altura e profundidade. Isso aqui ajuda bastante a você achar a posição bem ideal aqui. O banco do motorista também conta com ajuste de altura e o cinto de segurança, você também tem ajuste de altura. Então você consegue deixar tudo bastante confortável e realmente aqui a ergonomia ao volante do Virtus é realmente muito boa. Outra coisa bem interessante é o volante multifuncional. Também é um opcional, mas a gente não pode se esquecer de destacar os pedal shifts que a gente tem aqui. Isso porque existem vários carros que não oferecem os pedal shifts, mesmo em versões mais equipadas. E aqui a gente tem essa função e aí a gente consegue fazer uma interação bem legal aí com o câmbio. Aliás, o volante multifuncional traz aqui do lado esquerdo os controles para você poder utilizar o controle de cruzeiro do carro. Muita gente chama erroneamente de piloto automático. E do lado direito, a gente tem aqui as funções justamente para utilizar o computador de bordo do carro, que aparece bem ali no centro do painel entre os marcadores. A gente também tem aqui na parte mais inferior do volante os botões para você interagir com a central multimídia Composition Touch, que por sinal é muito boa. Outro item bem interessante que a gente tem aqui é o ar-condicionado Climatronic. Esse ar-condicionado também faz parte do pacote opcional, mas de toda forma é um item que está disponível, uma vez que existem modelos que não possuem ar-condicionado automático nessa categoria de carro. Então o que a gente pode dizer do Virtus é que aqui ao volante o motorista tem realmente uma condição muito boa de conforto, com muitos comandos, tudo muito à mão. Outra coisa que a gente também não pode esquecer são as várias ofertas de porta-objeto que nós temos aqui. À frente da alavanca de câmbio nós temos um espaço que é bastante generoso. Você consegue guardar ali 2, 3 smartphones, carteiras, caixinhas de óculos, então o espaço é bem grande. Aqui na porta também você também tem espaço para colocar, por exemplo, uma garrafa de refrigerante daquelas até mesmo de 1 litro ou 600 ml e ainda sobra mais um espaço aqui na parte traseira para você conseguir colocar aí uma carteira e outras coisas mais. E aqui no console central você tem mais 2, digamos assim, porta-latas ou porta-copos que também pode ser utilizado, e como eles têm uma espécie de abertura no meio, você consegue até mesmo colocar um smartphone de lado aqui nessa posição. Agora vamos falar sobre a solução de infotainment que o Virtus pode oferecer. Dependendo da versão, o Virtus pode trazer um rádio Double DIN com algumas conexões, isso na versão mais básica, ou ainda a central multimídia Discovery Media na versão Highline. Essa central é uma central bastante completa que traz até GPS embarcado. Mas aqui na versão Comfortline, que é o carro que nós estamos testando, o Virtus sai equipado com uma central chamada Composition Touch, uma central muito boa e com alguns recursos bem interessantes que nós vamos mostrar. Mas antes de falar da central, eu quero destacar este suporte aqui. Sem sombra de dúvida nenhuma, esse é o melhor suporte de smartphone disponibilizado por uma montadora de fábrica num carro no Brasil. Realmente ele é muito fácil de ser utilizado. Vocês estão vendo aqui que eu desmontei ele com muita facilidade. Para você montar, com uma mão só você consegue montar esse suporte ali na parte, digamos assim, posterior do painel. Além disso, ele é muito prático para você conseguir pendurar o celular. Com uma mão só também, você consegue trazer o celular aqui e olha só, coloquei o celular no suporte com apenas uma mão. Além disso, você pode deixar o celular tanto na horizontal quanto na vertical e até mesmo mudar a angulação da tela para o motorista ou para o passageiro, caso o motorista não esteja utilizando o celular e o passageiro queira utilizar. Então, como vocês estão vendo aqui, é bastante simples de você fazer essa montagem. Outra coisa muito interessante
é que nesse suporte de celular, na parte de trás dele, ele tem uma saída USB. Essa saída não serve para comunicação de dados, mas sim para carregar o celular. Então você com um cabo, por exemplo, como esse que eu estou mostrando aqui para vocês, que é um cabo mais curtinho, você pode conectar o cabo aqui atrás e esse cabo aqui, olha, ser facilmente conectado aqui na alimentação do celular para fazer a carga do celular, manter o celular carregado. Se você quiser usar um cabo maior, você também pode. Isso porque esse suporte tem aqui do lado uma pequena abazinha que você consegue, por exemplo, prender os cabos aqui nele. Então o cabo, em vez de ficar passeando ou pulando aqui no painel, tem esse lugarzinho aqui para você fazer esta conexão do cabo. Agora, como eu disse, este cabo aqui, esta conexão superior aqui, serve apenas para recarregar o celular. E por que eu estou dizendo isso? Essa central multimídia, a Composition Touch, ela tem, digamos assim, o essencial que uma central precisa ter. Então ela vai ter aqui a função de rádio AM, FM, você vai ter aqui a função de mídia. No caso da função de mídia, você pode usar esta entrada USB como um pendrive. Você também tem esta entrada SD card, que você pode usar um cartão também para leitor de mídia. Você pode parear um celular por Bluetooth e fazer a leitura do celular como fonte de mídia, ou até mesmo usar o Android Auto e o Apple CarPlay. Mas para isso, você vai ter que conectar um cabo de dados no seu celular e usar apenas essa porta USB. Você não pode usar aquela porta superior lá para fazer isso. Você também tem aqui o menu do telefone, quando o telefone está pareado por Bluetooth. No caso aqui nós já temos esse telefone pareado por Bluetooth, e aí você tem aqui as funções principais, como discar, contatos, chamadas, até mesmo a função de SMS. Você tem ainda uma função de setup, onde você consegue configurar uma série de coisas aqui na central. Então, por exemplo, sistema de som, você pode configurar aqui grave, médios e agudos, e você tem aqui, ó, como vocês estão vendo, um equalizador gráfico bastante simples de ser utilizado. Você também pode fazer o ajuste do som no carro, para frente, para trás, que é o fader e o balance. Você pode dizer ou não se você quer o som do touchscreen como confirmação, e você ainda consegue configurar outras coisas, como hora e data, o idioma. Você quer ou não a conexão de dados, no caso dos apps da Volkswagen com o celular, você pode deixar isso aqui ativado ou não, entre outras funções que você pode fazer uma série de configurações aqui, até mesmo as unidades do computador de bordo. Aqui no caso você tem quilômetro, quilômetro por hora, graus Celsius, volume em litros do tanque e até mesmo a pressão dos pneus, que você pode escolher aqui, por exemplo, bar ou PSI. E por que você tem tudo isso aqui? Porque aqui nós temos um menu, que é a função Car, onde você tem o acesso ao computador de bordo do carro. Então as funções que estão no cluster principal do carro na frente do motorista, elas também são copiadas ali para a função de computador de bordo. E aqui você tem uma função que é desde o abastecimento, que só zera quando você põe combustível no carro, uma outra que é desde a partida, ou seja, você deu a partida no carro, ele começa a contar automaticamente, e uma de longo prazo, que você tem a opção de zerar ou não. Então você tem aqui este computador de bordo, e o detalhe legal aqui é justamente a integração com Android Auto e Apple CarPlay. Para isso, você precisa pegar um cabo de dados, conectar aqui nesta porta USB que tem aqui na frente da central e conectar isso, obviamente, na conexão do celular. Feito isso, ele vai começar a fazer as conexões, e você tem um menu aqui, o menu de App, que quando você acessa ele, no caso aqui, ele já integrou com o Android Auto. O Android Auto a gente já conhece bastante, a gente sabe que ele tem hoje a opção de você usar, por exemplo, o Google Maps ou o Waze quando ele está instalado aí no celular da pessoa. Então você tem que ter a opção ou do Google Maps ou do Waze. Você tem as funções de telefone, você tem a função aqui da previsão do tempo, você tem aqui a função de um player de mídia, que aí você tem que instalar um app compatível com o celular, para que o player de mídia funcione, e você tem esse botão aqui que é justamente para voltar para a função da central multimídia. Mas como vocês estão vendo, é bastante simples a integração e funciona muito bem, em especial porque a Google fez uma alteração no Android Auto mais recentemente, e agora você consegue, além de ter o Android Auto espelhado, digamos assim, integrado à central multimídia, você também consegue usar as funções do celular. Então mesmo o celular estando conectado, você consegue fazer essa integração e consegue usar. Antes não dava, quando o Android Auto estava conectado, o celular ficava totalmente bloqueado. Isso não acontece mais agora, e você consegue fazer esse uso de forma mais simples.
Essa central aqui, pessoal, ela não é uma super central, vamos dizer assim, mas ela consegue atender basicamente todas as necessidades do cliente. Ela é bastante fácil de ser utilizada, muito intuitiva e, como vocês viram, permite essa fácil integração com Android Auto e Apple CarPlay sem muitas dificuldades. Sendo assim, a gente pode dizer que é uma central eficiente de excelente custo-benefício. Agora é hora da gente dirigir aqui o Virtus. Vamos dar a partida, lembrando que o carro tem sistema de chave presencial, que ajuda bastante aí no conforto. Cabe destacar que esse carro aqui está com alguns pacotes de equipamentos. Então a gente já tem aqui a câmera de ré, que é um opcional, mas no caso aqui ela tem uma imagem muito boa. Além do sensor de estacionamento dianteiro, que faz parte aí do opcional do pacote. O sensor traseiro é de série no Virtus. Aliás, câmera de ré e o sensor funcionam muito bem aqui na nossa manobra. Volante com assistência elétrica, bastante leve. Vamos para o nosso teste aqui de tachões. Vamos ver como é que o isolamento acústico se comporta e a suspensão. O isolamento acústico é aquele que a gente já está acostumado da Volkswagen. Não é, digamos assim, exímio, mas também não é ruim. A suspensão do Virtus se mostra um pouquinho mais dura, um pouco mais firme, então ela passa um pouco a vibração, mas ela é bastante resistente no que diz respeito a superar o obstáculo. Agora vamos para a lombada aqui a 30 por hora, primeira lombada, passou, nos parece que não raspou e nem bateu a parte dianteira. Vamos fazer o teste agora aqui na segunda lombada, acertar aqui a velocidade para 30 por hora, vamos lá, vamos passar na segunda lombada. Bom, na segunda lombada a gente já percebeu que a frente do carro bateu com um pouquinho de força, o que mostra que a frente do Virtus não é assim tão alta para esse tipo de obstáculo. Vamos ver o ruído aqui na parte de bloco reto. O que a gente já está acostumado aí na Volkswagen, digamos assim, é satisfatório. Vou reduzir a velocidade agora aqui na terceira e quarta lombada, uma vez que a gente já sabe que a frente não é tão alta e aí o carro tende a realmente bater e raspar nesses obstáculos. Diminuir aqui um pouquinho a velocidade na lombada. E agora nós vamos para a nossa manobra aqui de fim de rua. Para isso, eu vou deixar o carro alinhado aqui do lado direito da pista para a gente poder fazer a manobra. Então vamos lá. Marcar o ponto de curva aqui do carro, virando tudo. Sensor de estacionamento dianteiro já apareceu ali o gráfico na tela. Agora nós estamos com a câmera de ré. E olha só, a gente já sai com o carro aqui totalmente alinhado para a rua, o que mostra que o raio de giro ou o diâmetro de giro do Virtus é bastante pequeno, considerando aí a proposta, digamos assim, de um sedã compacto, que no caso nessa categoria é um dos maiores, mas a gente percebe que a condição de manobra dele é muito boa e ele acaba se comportando aí como um carro realmente pequeno, favorecendo estas manobras do dia a dia. Agora a gente vai aproveitar aqui para pegar a rodovia, justamente para a gente poder testar o Virtus na estrada. Cabe destacar, nessa versão aqui Comfortline você precisa ligar o farol baixo, uma vez que o carro não possui o sistema de Daytime Running Light. Vou aproveitar aqui para fazer o teste da velocidade em função da rotação. Para isso, eu vou passar o câmbio para o modo manual, vou firmar o carro aqui na posição de sexta marchas e vamos ver qual é a rotação em função da velocidade. Aqui, a 100 km por hora, a gente tem uma rotação ali na casa de 2.000 giros. Agora eu vou aproveitar o pedal shift justamente para a gente chegar rapidamente aqui na velocidade de 120 e vamos colocar o carro aqui agora em sexta marcha novamente para a gente ver qual é a rotação a 120 por hora. Então a 120 a gente tem aqui uma rotação de aproximadamente 2.400 giros. Como a gente pode ver, o câmbio automático aqui do Volkswagen Virtus tende a ser um pouquinho mais longo, o que certamente deve ser muito benéfico para a economia de combustível. Agora vou aproveitar aqui para fazer um teste de aceleração aqui de 0 a 100 com Virtus. Para isso, eu vou passar o câmbio aqui para a posição Sport, justamente para o carro ter aí um desempenho um pouquinho mais interessante na gestão de marchas. E obviamente eu também vou desligar aqui o ar-condicionado
justamente para que o dispositivo não roube potência do motor. E também vou fazer aquela largada estolada, onde eu piso no freio, eu piso no acelerador, para sair com o máximo de força possível. Então vamos lá? A gente consegue ver, ainda que a gente tenha aqui um motor 1.0, realmente o desempenho é bastante convincente. Aliás, melhor do que alguns sedãs médios equipados com motor 2.0 aspirado. Agora vamos fazer aqui um teste de alce com o Virtus. Câmbio em modo Sport, justamente para a gente conseguir segurar melhor o carro na velocidade que a gente quer. Eu vou acelerar aqui até cerca de 60, 70 e vou fazer a manobra de mudança repentina de faixa. Vamos lá. Vamos lá. Bom, o carro balança bastante, mas a gente percebe bem que o programa de estabilidade consegue fazer uma boa atuação e manter a dirigibilidade do carro. Ou seja, o importante é que o motorista consegue fazer a manobra mantendo a segurança. Agora nós vamos aproveitar que nós estamos aqui na estrada para a gente poder fazer o teste de consumo do Virtus. Estamos sempre obedecendo aqui o limite de velocidade aqui do trecho que nós estamos andando e mantendo o ar-condicionado ligado. Lembrando que nós estamos testando o carro com etanol. Cabe destacar que o Virtus é um carro bastante confortável de se dirigir na estrada. Você se mantendo o carro em velocidade constante, você tem um rodar bastante suave. Esse motor turbo, que consegue entregar um bom torque em baixa rotação, também garante parte desse conforto, uma vez que quando você precisa fazer uma retomada de velocidade, ele consegue dar uma resposta bastante pronta. E não podemos esquecer que esse câmbio automático do carro também tem uma resposta bem rápida. Tudo isso deixa a dirigibilidade bastante confortável. Além disso, temos que destacar a suspensão, que aqui está se mostrando bastante macia e confortável. Vamos conferir o consumo depois da gente rodar aí cerca de 24 km aqui na região de Itu, na rodovia Castelo Branco. Vamos ver aqui como é que ficou. Pois bem, pelo computador de bordo a gente teve uma velocidade média aqui de 106 km por hora, o que atesta que realmente foi um circuito de estrada. 24 km percorridos, 14 minutos de viagem, também velocidade de estrada pelo tempo. E a gente tem aqui um consumo de 11,3 km por litro, uma marca excelente, considerando que nós estamos falando de um carro automático e que está utilizando etanol. Segundo o Inmetro, esse carro na estrada tem uma média de 10,2. Aqui a gente conseguiu uma média muito melhor, uma vez que na nossa medição a gente não considera muitas acelerações e desacelerações. Nós apenas colocamos o carro em velocidade constante, com o ar-condicionado ligado, e fazemos a medição do circuito absolutamente rodoviário. Ainda assim temos uma média realmente muito boa no Virtus. Como vocês puderam ver aqui no nosso vídeo de avaliação do Volkswagen Virtus Comfortline, realmente a gente tem um carro muito interessante, com alguns destaques especiais, como por exemplo a segurança do carro, que é realmente muito boa, espaço no banco traseiro, uma boa tecnologia embarcada e até mesmo um amplo porta-malas. Não podemos esquecer, um carro muito gostoso de ser dirigido. Bom, vamos aos preços do carro. O Volkswagen Virtus Comfortline, na versão de entrada, custa R$ 77.300. Mas a bem da verdade é que você praticamente não vai encontrar esse carro nas concessionárias. Até porque não é vantajoso comprar a versão de entrada. O que você vai encontrar é o Volkswagen Virtus com alguns pacotes. Aí existe o pacote Tech 1, que custa R$ 1.890, o pacote Tech 2, que é o pacote que esse carro traz, inclusive, que custa R$ 3.090. Existe o opcional livre da roda, que é essa daqui, a 16 polegadas, que ela tem esse desenho mais bonito, que custa aí R$ 1.265. Também temos aqui a pintura metálica, que custa R$ 1.570. E você também tem um outro opcional que nós não temos nesse carro, que é aquele sistema de som da Beats, igualzinho que a gente já viu no Polo, que custa aí R$ 2.155. Este carro que vocês estão vendo aqui, ele tem um preço final de R$ 81.990, o que não é necessariamente um valor alto. Ainda assim, podemos dizer que temos um custo-benefício interessante por conta da tecnologia que o carro apresenta.
Outro item bastante importante no momento de adquirir um carro novo é justamente a questão do seguro. E mais uma vez a gente usou a Multiclass Corretora de Seguros, nossa parceira lá da cidade de Sorocaba, para fazer a cotação aqui do seguro do Virtus Comfortline. E a gente encontrou números realmente bem interessantes, olha só. Com R$2.000 você consegue fazer o seguro desse carro. E aí você vai ter uma franquia de R$3.200. Agora, se você quiser uma franquia reduzida, basta você subir o preço do seguro aí para R$2.500 e aí você vai ter uma franquia de R$1.800. Para um carro que custa mais de R$80.000, certamente o valor do seguro é muito bom. Se você gostou aí do nosso vídeo, por favor, pessoal, deixa aí o seu like pra gente saber que o nosso trabalho está sendo legal e que vocês estão gostando dele. E se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscrevam no nosso canal, porque é somente aqui que você encontra as melhores avaliações para vocês. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.